Olá, gente, tudo bem? Me chegou uma pergunta e eu gostaria muito de partilhar ela com vocês, então resolvi gravar aqui para que a dúvida de um, de repente, pode ser a dúvida de muita gente. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: posso atender um cliente de última hora, fazendo bolo, recheios, cobertura, tudo no mesmo dia? Porque tadinho, a pessoa que me pediu o bolo é uma pessoa que eu gosto tanto. E assim, eu fiquei com pena, o bolo era para criança, e a criança sabe como é, né? Ela não entende. Então, fiquei com pena e atendi. Só que fiz o bolo e o bolo rachou inteiro, desmoronou, era de pasta americana, ficou parecendo chantilly derretido. Saiu abrindo, rasgando tudo. E agora, o que eu faço? Devolvo o dinheiro para cliente, não devolvo, a culpa é minha, a culpa é da cliente. O que fazer nesse momento? Gente, você tem que observar uma coisa quando muito, mas assim, fundamental quando você vai receber uma encomenda. Vai dar tempo de você realmente entregar essa encomenda? Porque se não for, é melhor não pegar. Porque a culpa é sempre sua, entenda isso. A culpa é sempre da confeiteira, ok? Ah, mas e se a pessoa não transportou direito, que não sei o que? Gente, como transportar você pode explicar para o cliente. Mas se o bolo tá fresquinho, o recheio ainda não tá frio, como que você vai fazer com que o cliente tenha controle sobre isso? Não tem como. Não tem como. Então, assim, não, eu já atendi várias encomendas de última hora, mas eu tomo algumas precauções para que isso, o bolo não venha desmoronar. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar: o clima do dia. Tá muito quente? Tá fresquinho? Como é que tá? Ah, o que tem a ver o clima com isso, Maria da Guia? Tudo. Porque o teu bolo tem que esfriar, o teu recheio tem que esfriar. E esfriar de verdade. Eu trabalho com chantilly. O bolo para confeitar tem que estar gelado, para o chantilly não derreter. Então, se o bolo nem esfria, como que vai segurar chantilly? Então, primeira coisa, eu tenho que saber se o clima daquele dia vai ser favorável ou desfavorável. A partir daí eu digo sim, consigo, ou não, não consigo. Primeira dica. Segunda dica: você tem outras encomendas no dia que o cliente já te encomendou com antecedência? E você vai ainda ficar nessa loucura fazendo outro bolo? Não. Então, se você, o que você tinha para aquele dia de encomenda, você já adiantou, já está pronto, sim, você pode pegar outra encomenda, se você der conta, respeitando até as condições climáticas, como eu expliquei no primeiro, na primeira dica. Tá? Agora, se não, se você tem encomendas ainda para fazer, outras coisas para fazer, você não pode pegar essa encomenda. Porque você já se responsabilizou, se comprometeu, desculpa, você já se comprometeu com o cliente que te pagou, que falou com você com antecedência. Então você vai colocar um cliente de última hora no lugar de um cliente que já te encomendou com antecedência? Não pode acontecer isso. Você vai perder sua credibilidade. Entende? Ah, mas eu não posso perder uma encomenda, tá muito difícil. E aí, não. É melhor você perder essa encomenda do que você perder aquele cliente para a vida toda. Seja sincero. Olha, eu não consigo te atender hoje porque eu tenho outras encomendas e eu não vou conseguir. Então não adianta eu me comprometer com você, sendo que eu não vou conseguir te atender. E aí o bolo pode desmoronar, pode acontecer. Então o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Então a terceira dica é a sinceridade, que eu até já falei. A terceira dica é seja franco. Seja franco. Consigo, mas você tem que me dar um tempo até o bolo gelar. Eu não consigo, enfim. Seja franco. Tem outras encomendas, então o cliente vai entender. Porque se fosse ele que tivesse feito a encomenda com antecedência, ele não gostaria que a vida dele fosse atrapalhada por conta de um outro cliente que fez a encomenda de última hora. Entendeu? Então, tem essas precauções. Coloque o bolo para esfriar. Depois do bolo frio, leve o bolo, a massa ainda, para a geladeira, para ela dar uma esfriada mesmo, sabe? Tipo quase gelar. A mesma coisa você faz com os recheios. Deixa esfriar fora da geladeira até sair aquela temperatura excessiva. Depois leva um pouquinho até para o freezer ou congelador. Deixa lá para poder esfriar e começar a gelar. Depois você vai prensar o teu bolo. Calda sempre gelada. Não tem nem o que dizer sobre a calda.
tá? Se você costuma usar calda de açúcar, que demora bastante a esfriar, e você não tem uma calda pronta, então faça calda de leite condensado. Porque aí você usa leite gelado ou água gelada e você vai ter tua calda gelada rapidamente ali prontinha. Então, a calda sempre gelada. Montou o bolo, leva ele um pouco pro freezer para poder ele gelar, freezer ou congelador, para ele gelar. Se tiver outras coisas lá, cuidado, o bolo tem que estar bem tampado, para que o cheiro não passe das coisas ali para o teu bolo. Ou, se possível, tire tudo que tem dentro do congelador para colocar o bolo. Outra coisa que você pode fazer é blindar esse bolo. Nossa, mas o bolo é de chantilly, nem é de pasta e eu tenho que blindar? Sim. Você tem que dar uma blindada na lateral do bolo com uma ganache para que esse bolo não desmorone, não corra o risco de dançar, sabe? O disco de massa em cima do recheio durante o transporte. Então, o bolo é fresquinho, não deu tempo dele descansar na prensagem. Ah, mas 2 horas de prensagem tá bom. Não tá não, gente. A prensagem do bolo é de um dia para o outro, ok? Então, faça isso também, que eu falei. Dê uma blindagem na lateral do bolo, tá? Com uma ganache, você pode usar aí chocolate fracionado, enfim. E ainda, se for, mesmo sendo um bolo de um andar só, você coloca um palito, tá? Ou um caninho no meio do bolo para ajudar também o bolo não dançar. Feita essa blindagem, volta o bolo pelo menos 20 minutos pro congelador para ele dar uma firmada e depois você confeita. Aí sim o teu bolo vai chegar inteiro e não vai desmoronar. Agora, olha, observando a primeira dica que eu dei. A primeira dica qual foi? A condição climática. Gente, eu tô dizendo isso para vocês porque eu já passei isso na pele. Não tem ensinamento maior do que você sofrer com um bolo que desmoronou. Porque você quis atender um cliente, porque ele é teu cliente e você é solidário, é teu amigo e você quer atender. Aí no final das contas, chora ele e chora você. Entendeu? E como é que vai ser a questão do dinheiro? A minha sugestão é que você não devolva o dinheiro todo e sim a metade. Assuma metade da responsabilidade e ele vai assumir a outra metade. Por quê? Porque ele encomendou de última hora. É justo que ele assuma metade da responsabilidade junto com você. Sendo que a responsabilidade maior é tua, porque a gente sempre sabe que o negócio pode dar errado. Mas mesmo assim, a gente se apega com Deus e quer que o negócio dê certo. Entende? Então, minha sugestão a respeito do dinheiro, devolva o dinheiro? Sim, devolva. Mas devolva a metade. Porque a metade da responsabilidade é do cliente, porque ele não sabia, afinal de contas, que o aniversário do filho ou do parente era naquele dia. E por que não encomendou com antecedência? Ah, resolveu de última hora? Então assumiu o risco junto com você. Entendeu? Então, meio a meio a responsabilidade. Devolva metade do dinheiro para pelo menos você não perder o dinheiro dos ingredientes e do gás que você gastou. Pelo menos isso, né? Que já é alguma coisa. Porque isso daí marca do nosso coração e fica para a vida toda. Então, minha sugestão é essa, as dicas de hoje são essas. Eu julguei muito importante, vi essa dúvida aí de uma seguidora, onde eu respondi. E eu achei muito importante gravar aqui para vocês. Por favor, não me esquece de deixar teu like, teu comentário, porque ele é o que diz para mim que eu estou fazendo a coisa certa e que eu estou te ajudando. Ajuda a divulgar esse canal, compartilha. Também tem lá no Facebook uma página fechada com o mesmo nome aqui do canal, Maria Confeitaria Online. Então vai lá, pede para entrar que eu te aceito lá. Tá tudo fresquinho as minhas redes sociais, né? Que eu resolvi começar isso tem pouco tempo, para poder ajudar aí essa mulherada empreendedora que precisa de uma renda extra. Então, me ajude a ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo, compartilhando as outras redes sociais, enfim, Instagram, Facebook e YouTube. Tá joia? Grande abraço, fica com Deus e eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo.